da Rede de Proteção à Vida. A palavra. Está desligado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, vereadores. Em cumprimentando o presidente da mesa, vereador Valdeci, cumprimento a todos os vereadores. Cumprimento especial à vereadora Marilda, pela iniciativa de trazer esse assunto, Rede de Proteção à Vida, ou linkado ao Setembro Amarelo, por conta da importância que tem na valorização da vida, na prevenção ao suicídio. Eu preciso dizer que me aposentei no IML há 6 meses. 34 anos como função pública no IML de Criciúma, que atende os 12 municípios da ANREC. Sou agente de Polícia Civil, fazendo estatísticas, atendendo mortes, lesão corporal. Muito importante também, antes de ser funcionário público, eu trabalhei em pronto-socorro, no Hospital São José, também por 8 anos, e sempre muito próximo de todo tipo de ocorrência. E as estatísticas sempre mostraram que os acidentes de trânsito sempre estiveram, continuam estando no topo das ocorrências de morte e também lesão corporal. É o líder, acredito que o líder no estado, no Brasil, no mundo até, morrem mais pessoas do que a própria guerra. E o suicídio é uma ocorrência que poucas pessoas falavam do assunto. Eu faço estatística desde 1999 e há muito tempo, bem antes desse movimento Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo chegou ao Brasil no final do ano 2013, início de 2014, e antes disso já nos chamava a atenção a questão do número de óbitos por suicídio. Chegando em 2011, tivemos um sinal vermelho com relação a essas notificações. E a partir daí, nos mobilizamos, preocupação era constante. E o que fazer para diminuir essas ocorrências? O que fazer para que a sociedade falasse do assunto, não ficasse em silêncio? Foi aí que criou-se movimento de várias entidades, vários profissionais. Uma mobilização que à época chamava de Criciúma Viva, logo depois do ano de 2011. A gente vai passar aqui rapidinho um slide, a gente não terá o tempo suficiente aqui para debater tudo, mas vou tentar fazer um resumo e depois a gente vai, talvez, continuar a discussão aqui ou fora desse ambiente, quem sabe retornarmos, mas só para vocês entenderem, a Rede de Proteção à Vida tem essas instituições. Primeiro, o CVV está muito relacionado à prevenção, a buscar ajuda. O número 188 é um número nacional, onde as pessoas buscam ajuda, buscam alguém do outro lado da linha para ouvir as suas angústias, os seus problemas. Então, 188 hoje é um número nacional mais solicitado nessa Rede de Proteção à Vida. A Associação Empresarial de Criciúma, por conta da mobilização dessas instituições, e ali vem outros participantes com subsídio para esse material gráfico, para outdoor. E aí temos um projeto Viver, que está lá em Portugal sendo apresentado. O Centro de Atendimento Psicossocial, os CAPS. Aproveito aqui para agradecer Flávia. A Flávia, que é a coordenadora da doença mental aqui,
em Forquilinha, especialmente o CRAS, desculpe, o CAPS. O CRAS vem à memória porque eu falava agora um pouco para o Valdeci, a Cruz Vermelha tem uma relação muito forte com os CRAS em atender famílias, mas o CAPS, então, agradeço a Flávia pela presença e pelos dados que está nos trazendo aqui. A Exucre, porque lá na Exucre tem o SPY, que é o Serviço de Psicologia Aplicada. Temos ali a SATIC, por parte do jornalismo, que abriu as portas para a temática. A UNESCO, que tem ali dentro da UNESCO o NUPREVIPS, o Núcleo de Proteção à Violência e Promoção à Saúde. Temos ali os conselhos tutelar, a UPA 24 horas, a HISC, que é a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, o SAMU, Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, que nos fornece os dados estatísticos, a ACAERT, Associação Catarinense, a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão, a ADI, Associação do Diário Interior, Cruz Vermelha, estou aqui na condição de vice-presidente, também colaborando com essas entidades. E, como disse, a Rede de Proteção à Vida é um grupo de voluntários. Temos ali psicólogos, terapeutas, várias especialidades, pessoas comuns do dia a dia, trabalhadores comuns, são voluntários que se prestam a trabalhar em rede de proteção à vida. O motivo principal, o objetivo principal é a sensibilização, é a mobilização, é fazer a ponte entre instituições para que reconheçam esse problema e principalmente atuem nas causas, atuem principalmente na prevenção. Aí uma estatística muito importante a nível de mundo, mais de 700 mil casos por ano. Isso é um dado trazido pela Organização Mundial de Saúde, muito relevante isso, mas também é bom lembrar, aqui ela aparece como segunda maior causa morte no mundo, e não foi diferente lá no ano de 2011, aqui na nossa região. O motivo, a motivação, o pano de fundo, a depressão, ela aparece em primeiro lugar, cerca de 350 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofrem. Na verdade, é uma pandemia relacionada à depressão. Cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com transtorno mental. 14% são adolescentes. Esses adolescentes que fogem ao controle da família, esses adolescentes que têm sobre sua mão o virtual, a rede social, muitos ali tendo relações muito perigosas. Então é por isso que é muito importante. A faixa etária entre homens entre 15 a 29 anos, mulheres a 8ª maior causa entre 15 e 29. São dados que a gente traz. E outro dado importante é a questão do prevenção. As ocorrências, num todo, especificamente o suicídio, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, é um dado também aqui, nossa região. E veja o que eu falei agora há pouco, do ano de 2011. 50 casos de suicídio. Aqui foi o sinal vermelho, onde a gente ouvia muitas histórias de famílias em local de ocorrência, no IML. Aqui eu quero também fazer um agradecimento e uma apresentação de um voluntário, Fabrício Demétrio. O Fabrício, ele por muito também colaborou dentro do IML, ajudando voluntariamente nessas ocorrências, estando também integrado. E aqui uma sequência de números que a gente chega já próximo, anteriormente, um pouco antes da pandemia. Veja que o número já aumenta significativamente e vai aumentando. 2021, 61 casos. Isso foge todo o controle. Aqui coloca em segundo lugar em causas mortes, tendo que se preocupar. E aqui
mais recente, isso no primeiro semestre, só que eu passei no IML antes de vir para cá e peguei um dado recente. Nós estamos já com 43 óbitos aqui na ANREC. E ali outro dado importante, nesse tempo todo, isso é um dado do Instituto Médico Legal. Mas mais do que isso, é importante a gente fazer uma observação. A cada morte, a cada caso de morte que vocês veem aqui, temos que considerar 8 a 10 tentativas. Enquanto alguém falece, temos que olhar para o lado e verificar de 8 a 9, 8 a 10 tentativas. Outro dado importante, que nesses casos de notificação ou de consumação de atos de suicídio, histórico mostram 90% de tentativa anterior. Ou seja, todos esses casos que aparecem aí, há relatos de tentativa anterior, significando que todas as tentativas, ou seja, a ideação, ou seja, uma automutilação, ou seja, a tentativa com risco mais iminente de morte, é necessário. Ela é imprescindível fazer a interrupção, agir nesse momento, para que não haja uma segunda tentativa, para que não haja um ato consumado. É aí que entra a importância da rede. É aí que entra a importância dessas instituições que agora há pouco a gente fez uma referência. Aqui um dado bem explicativo. Veja que fizemos aqui uma observação em 2018, no primeiro trimestre. 3 meses, somente em 2018, também somente em 2 instituições, Corpo de Bombeiros e SAMU. Nesses municípios, tentativas. A soma disso dá 40 tentativas em apenas 3 meses. Enquanto isso, também em 3 meses, 13 mortes. Vejam bem, agora há pouco eu falei, para cada óbito, 8 a 10 tentativas. Está aqui feito. Agora, dessas 40 tentativas, se não houver, em fatos mais recentes, uma interrupção, está bem claro. Eu passei aqui o SAMU, desculpe. Tem que somar aqui os 74 tentativas do SAMU. 114. Se não fizer uma interrupção, esses é que vão morrer. Hoje, amanhã, depois, daqui a um ano. A gente não sabe exatamente o tempo. Mas se houve uma primeira tentativa, haverá a segunda. Haverá até o momento do ato consumado. Volto a repetir. Não está aqui os hospitais, não está aqui a Polícia Militar, não está aqui outras organizações, não está aqui os dados das famílias que levam os seus entes até as emergências, não está aqui contabilizado os dados que trazem, até pode estar pouco informado aqui, os dados que os CAPs trazem. E há outro motivo também que é importante ressaltar, inclusive nos casos de morte, esses dados são subnotificados. Por quê? Há casos de afogamento, há casos de acidente de trânsito, onde não se consegue, depois de perícia feita, depois de exame no local da ocorrência, não consegue se determinar a causa. Muitos colocam acidente de trânsito. Acidente de trânsito porque o veículo ficou destruído, acidente de trânsito porque não havia testemunhas, muitos colocam falha mecânica, alguns colocam a condição do motorista, porque estava dormindo, estava embriagado. Mas quantas vezes ocorreu de nós comprovarmos acidente de trânsito com propósito suicida? Da mesma forma, afogamento. Muitos afogamentos houveram, onde se coloca na estatística afogamento, em mar, em rio, em lagoa, mas muitas das vezes as pessoas dão justificativa. É porque tinha um buraco em seu local de mergulho, é porque houve uma indigestão alimentar, sempre há uma justificativa. Mas nenhum perito é capaz de fazer um mergulho para ver a profundidade. Não. E já pegamos casos comprovados de tirar a própria vida por essa ocorrência de afogamento.
Então é muito importante a subnotificação. Aqui uma campanha Criciúma Viva, isso foi depois daquele 2011, em meados de 2013, onde foi feito um abraço simbólico na cidade de Criciúma. Aí estavam todos os envolvidos, Polícia Militar, Bombeiros, SAMU, hospitais, é uma rede formada nesse momento. E a partir desse momento, houve discussão em todos os ambientes, nas polícias, nas faculdades de psicologia, foi feito inclusive um curso de capacitação entre os agentes de saúde, houve uma movimentação. E aí chegou-se na mídia, exatamente na mídia, onde aquela mídia que relutava, que resistia em falar do assunto, começou a produzir pautas de rádio, de TV, capas de jornal. Então isso foi uma virada de página, e a partir daí a gente mostra estatísticas, e eu quero chegar nessa última estatística, que é essa aqui. Enquanto nós tínhamos em janeiro, lá em 2014, de janeiro a junho, tínhamos a média de 1 a 3 mortes por semana. Isso era a média. A partir do momento que a mídia começou a levantar o assunto, discutir isso amplamente na sociedade, começou-se a reduzir os números de óbitos. Monitorado no IML as ocorrências, chegamos nesse gráfico que dá uma redução de 85% na redução de mortes. A mídia, ela transcende. Geograficamente, ela passa os limites. Então, essa medição é feita aqui no IML de Criciúma, mas, com certeza, isso refletiu em Araranguá, em Tubarão, em vários locais que a gente não consegue mensurar a quantidade de pessoas que sobreviveram. Em nossa estatística local, isso representa menos 10 mortes, ou seja, 10 vidas salvas em apenas 6 meses. Se fosse uma, já valeria a pena, mas aqui consideramos 10 vidas salvas e podendo fazer mais. Não sei se ainda tenho tempo, é isso? Então, começamos, para nós era uma expectativa, porque a mídia, como disse, nunca quis tratar do assunto, por se tratar de um tabu. O tabu era da sociedade, e a mídia colaborava para isso, silenciosa. Aí começamos a movimentar, grupos formando, estudando, veio a SIC para gerenciar, para ensinar a logística de fazer essas integrações interinstitucionais. Em meados de 2014, essa rede se solidificou. Aqui é uma cena muito importante. Aqui é um encontro de religiões. Todas as nomenclaturas de religiões, todas, foram consultadas e convidadas nessa reunião, e todos acharam um assunto de interesse comum, onde os seus fiéis buscam, através dos seus pastores, padres e outros, buscavam ajuda e nunca se sabia o que fazer. Essa rede deu a condição deles tentarem então fazer um acolhimento, um acompanhamento para o local de ajuda. E aí vem várias atividades, que eu não vou mencionar tudo, mas chega a mais de 35 mil pessoas em vários momentos. A última delas ocorreu na SIC, semana passada, dia 20, com a vinda do tenente-coronel do Corpo de Bombeiro Militar de São Paulo, fazer uma palestra de abordagem às tentativas de suicídio. E a gente precisa mobilização, a gente precisa de voluntários, a gente precisa fazer com que essa rede se mobilize como se mobilizou lá em 2014, fazendo com que houvesse redução de mortes. E aqui a mídia tem um grande papel nisso tudo. Ela já fez o papel dela em época passada, pode fazer ainda mais. A própria Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, ela estabelece isso aqui, o manual para a mídia, no ano 2000. E antes disso, quando a mídia era procurada, a mídia dizia, não podemos falar do assunto. E sempre dissemos, vocês estão negligenciando.
quando a mídia falava que era muita responsabilidade falar do assunto, a gente rebatia dizer que a responsabilidade era muito maior se não falasse do assunto. Porque enquanto a mídia tradicional não fala desse assunto, a mídia eletrônica, virtual, fala de uma forma diferente, fala de uma forma negativa, incentivando pessoas a tirarem a vida. Jovens são as maiores vítimas dessa mídia virtual. E aí, então, conseguimos fazer com que a mídia entendesse a importância e agora ela está inserida. Ela está criando pautas muito importantes. Se eu tiver um tempinho aqui, eu quero só dar um exemplo de uma situação que a mídia foi capaz de fazer. Setembro Amarelo de 2015. O então repórter faleceu, inclusive, na pandemia. Muitos de vocês conheceram Tony Marcos. Ele trouxe para o estúdio da rádio uma psicóloga e eu fornecia números por telefone. No momento que ele estava falando do assunto, uma ouvinte ligou para a rádio e disse: olha, estou aqui ouvindo vocês. É a minha última ligação. Eu estou lá no fundo do meu quintal, pronta a tirar a vida. E eu resolvi fazer a última ligação. O Tony ficou surpreso com a ligação e pediu intervalo. Quando ele retorna no segundo bloco, ele diz: essa senhora que ligou agora há pouco está retomando a sua vida, está tendo aqui o acolhimento da psicóloga, está desistindo daquela ideia de tirar a vida e está sendo acolhida. No mesmo momento, uma segunda mulher liga também com a mesma intenção. Depois do programa, o Tony me ligou chorando de que foi o melhor programa da vida dele e de que ele salvou uma vida. Aí eu disse para ele: ô Tony, tu não salvou uma vida, tu salvou tantas que tu nem imagina, porque o rádio, ela tem uma amplitude muito grande. Quantos dessas pessoas te ouvindo foram buscar a ajuda que tu estás incentivando do que cometeu tirar a própria vida? Eu dei um exemplo de um sobrinho meu que estava em Portugal e naquele momento ele ouvia a rádio. Aí ele fez um contato com o WhatsApp comigo e disse: onde é que aqui em Portugal tem CVV? Porque eu estou ouvindo aí a rádio e aqui eu quero trazer uma ajuda para um amigo que fez uma tentativa. Então, foram muitas vidas salvas somente em um programa de rádio. Imensurável. E aí vem os mitos, né, e também algumas verdades. E tudo isso que a mídia relutou em não falar do assunto está baseado num livro de romance, pasmem, publicado em 1774, século XVIII. Era um livro de romance, onde o livro incentivava as pessoas a tirarem a própria vida. Houve uma sequência de imitações naquele século. Pô, mas comparar aquele livro do século XVIII com os dias de hoje, não tem fundamento. E aí hoje, esse material está com vocês, é a rede de proteção à vida que se apresenta. Aqui é um fluxograma, eu trago ele impresso porque ele está muito bonito aqui no papel, mas ele precisa ter praticidade, ele precisa ter comprometimento, conhecimento e trabalho integral, continuado. Eu falava agora há pouco para a Flávia, é necessário mobilização de todos, nos darem as mãos, para que a gente possa diminuir essas ocorrências, para que a gente possa diminuir o sofrimento das famílias que ouvem os seus entes dar o recado, se manifestar, mas não são reconhecidos. Todo aquele que faz uma tentativa, o ser humano ele não é autodestrutivo. O ser humano não quer acabar com a sua vida. O que muitas vezes ocorre é acabar com o problema que está dentro dela. E é preciso nós entendermos qualquer manifestação de tentativa, seja manifestando uma frase, um ato, a gente precisa estar atento.
alguém trancado dentro do seu quarto, precisamos estar atentos. Não que vá ocorrer o crime, mas pelo menos a gente não pode subestimar nenhuma manifestação. Muitas manifestações houveram e as famílias não perceberam, muitas só disseram, é para chamar a atenção, e é sim, mas a chamar a atenção é de outro modo. Isso é uma chamada de socorro. Me ajudem. Ele está ali se expondo para que alguém possa acolher a sua mão. Eu fico aqui pronto para quem queira fazer alguma pergunta e sugiro que a gente possa fazer aqui em Forquilinha, quem sabe um modelo de rede que possa trazer resultados e a gente levar adiante. É necessário a integração de todas essas instituições. Aqui o pronto atendimento 24 horas, que recebe as tentativas, e outras ações junto com instituições que atendem as tentativas, as emergências, para que realmente eles saibam como funciona. A Flávia trouxe aqui, importante dado, de 2023. Até o momento, 55 notificações de tentativas. Aqui no município de Forquilinha. 55 notificações. Só que isso aqui não é a realidade. Existem as subnotificações. Ainda há quem ignore, quem não se apresente, quem não se manifesta para que seja notificado e acolhido. Essas 55 aqui notificadas, se não derem um atendimento como o CAPES está fazendo, certamente, infelizmente, entrarão nas estatísticas de morte. Então, peço aqui então mais uma vez a ajuda de todos para nos mobilizarmos então para resguardar vidas, valorizar vidas. Obrigado. Então, nesse momento, abro aos senhores vereadores, vereadoras, se tiver alguma pergunta a fazer. Não? Na galeria, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Senhora vereadora, com a palavra. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho da RPV e do Almir. Participa em tantas redes, né? E mais essa também. Bastante importante o que ele falou, de a gente levar esse tema para nossas redes de convivência, para os nossos grupos, para que a gente discuta isso, né? Esse tema, e também que as famílias comecem a perceber os sinais para que a gente possa ajudar. Então, só parabenizar o teu trabalho e dizer que tentar movimentar que mais pessoas, né, levem esse tema. Mais alguém? Almir, o município de Forquilinha precisa da ajuda tua, o Estado precisa da tua ajuda, o nosso mundo precisa da tua ajuda. Então, aqui em nome da Câmara de Vereadores, todos os vereadores e vereadoras do município de Forquilinha, só temos que agradecer, Almir, pelo trabalho que eu conheço há vários anos, o trabalho que tu vem fazendo pelas pessoas do nosso município, dos outros municípios, não se cansa de trabalhar. Então, essa casa te parabeniza, te agradece pelo trabalho que tu vem fazendo há vários anos. Não é hoje que ele começou, é muito tempo. Quem conhece o Almir, ele nunca se cansou de ajudar as pessoas. Então, parabéns, Almir. Essa casa está à tua disposição. Se precisar, essa casa sempre vai estar com as portas abertas. Então, mais uma vez, te agradecer em nome de todos os vereadores e da população de Forquilinha, que sei que tu ajudasse muito o nosso município e ajuda até hoje ainda o nosso município também. Muito obrigado. Obrigado também pela acolhida. E sou apenas aqui um porta-voz da rede, mas temos ali muitos voluntários abnegados, comprometidos, estão na retaguarda e possivelmente, se houver necessidade, a gente pode retornar. Eu estava até falando para ti, Valdeci, quem sabe uma audiência pública, né?
ampliar isso com as outras instituições aqui do município. Unir, né? E a gente formatar essa rede com bastante atuação. Muito obrigado. Obrigado.